Hello guys, how are you? I am fine. Let's start our first English lesson of the day, of the week. Students, please open your English books at page 26. 26. Okay. In past lesson, we learned about school objects. Remember? School objects. And how to describe things inside the house or outside the house. Remember? Things you have. And the verb have. O verbo ter. Então, vocês lembram que na aula passada nós estudamos sobre isso, né? A gente viu como dizer, não é? The things I have. For example, I have a car, I have a backpack, I have a laptop, and these things. E também como perguntar se você tem alguma coisa, né? Usando aqueles dois verbos auxiliares, que são o do e o does. For example, do you have a car? If I ask for you, do you have a car? Você tem um carro? Então eu uso o do, não é? Porque you, você. Agora se fosse terceira pessoa, he, she, it, eu usaria o does. Então eu perguntaria, does she have a car? Does she have a car? Você iria responder, yes, she does. Yes. Então você sempre vai ter que concordar o do ou does também na sua resposta, tá? No, she doesn't. Yes, I do. Sim, eu tenho. No, I don't have a car. Não, eu não tenho um carro. Então a gente aprendeu como colocar estes verbos nas frases, não é? Na aula de hoje também ainda tem um pouco a ver sobre things of school or of classroom. Classroom language. Se eu fosse falar para vocês classroom language, são frases, palavras que a gente usa em sala de aula. Classroom languages, okay? So please look at the board. We have here things around you. Things around you. Things, coisas, around you, coisas ao seu redor. No caso aqui nessa unidade, nessa aula, a gente vai trabalhar coisas que tem dentro da sala. Então vocês vão ter que imaginar que vocês estão lá na nossa classroom, ok? Vocês vão ter que pensar bastante, relembrar bastante the objects that has in our classroom, ok? Aquelas coisas que tinham lá, tudo. Imaginem aquele ambiente, remember, porque hoje a gente vai aprender a falar aquelas coisas que tem lá. E outras que talvez não tinham lá, mas que tem aqui no book de vocês. Então, primeiro, eu vou explicar para vocês duas frases, certo? Que a gente vai usar bastante para trabalhar essas palavras. So, look for the word. We have, what's in your classroom? And, what's in your classroom? What's in your classroom? Repeat, please. What's in your classroom? O que tem na sua sala de aula? Ok? Então, a gente vai trabalhar bastante essa frase. What's in your classroom? What's in your house? Essa frase ela pode ser usada para vários contextos, não só para classroom. What's in your house? O que tem na sua casa? What's in your work? O que tem no seu trabalho? That's okay? So, continue. Other sentence is, what do you call this in English? What do you call this in English? Uma coisa que vocês me perguntavam bastante na aula era, Jéssica, what do you call this in English? Será que vocês adivinham o que é? Muito fácil. What do you call this in English? Como é que se diz isto em inglês? Como é que eu chamo isso? Como é que se chama isso em inglês?
Então, sempre que vocês tiverem uma palavra que vocês só sabem ela em português, querem aprender inglês, não falem. Como é que fala isso em inglês? No. What do you call this in English? Treinem aí. What do you call this in English? Jéssica, então você vai apontar para a coisa que você quer saber, ou você pode falar em português. Jéssica, what do you call this in English? Janela. What do you call this in English? That's okay? Learn it. E depois a gente vai trabalhar como responder, certo? Então, primeiro observem aí nesse box 2 pictures. In the top of your book we have study the labels, then listen. Tá? Quem tiver aí o microsystem pode colocar o áudio. Vai ter todas as palavras que eu vou pronunciar aqui, tá? Vocês podem lá garantir, ouvir mais uma vez até memorizar. Então, we have a classroom. Classroom, aí tem um ladinho, né? Classroom. E o outro lado tem a lecture hall. A lecture hall. Então, in classroom, certo? Desse lado que tem classroom, são os objects that we have inside the classroom. São as coisas que tem dentro, os objetos em si. The lecture hall, the other side, é, digamos, o ambiente físico. Por exemplo, a parede, o teto, o corredor, understand? O canto da sala, a frente da sala, atrás da sala, os fundos no caso, né? Não é atrás, é os fundos. Então, o ambiente sim, the room, né? The lecture of the room, então seria the lecture of the hall, mesma coisa. É a leitura do ambiente, certo? O espaço físico em si, não os objetos inside him. So let's continue. Now let's pronunciation these words. Eu coloquei elas todas de forma misturada, certo? I mixed the words, porque depois aí eu vou pedir para vocês colocarem nos lugares corretamente. Então aqui, ó, esses in blue é tudo isso que tem in the classroom and in the lecture hall. Mas aí vocês vão me dizer qual pertence a cada lado. That's okay? Então aqui eu coloquei classroom, letter A, vendo o quadro, não sei se vocês conseguem ver direito porque tem um brilho aqui. E do B, coloquei lecture hall. Vocês vão fazer essa tabelinha aí no caderno e vocês vão escrever em cada lado corretamente o que fica em classroom, que são esses objects, e o que é lecture hall, que faz parte do lecture hall, tá? Que é a leitura do ambiente. So let's pronunciation. Table, table. Não falem tablet, pelo amor de Deus. Esse BLE em inglês sempre é pronunciado bowl. Table. Ok? Example. Wall. Wall. Clock. Clock. Front. Front. Podium. Podium. Announcement board. Announcement board. Chair or seat is the same thing, ok? Chair or seat porque existem duas formas de falar. Cadeira. Tanto eu posso dizer chair, que é literalmente cadeira, ou seat, que é assento, que vai dar no mesmo. Só que seat eu vou usar mais para, por exemplo, quando eu entro em um ônibus, no avião, no trem, então lá tem um lugar, né? O assento, então esse é o seat. A cadeira em si é chair. Continue. Blackboard. Não estou traduzindo. Será que é melhor traduzir? Vou começar lá de cima de novo. Table, mesa. Wall, parede. Parede, wall. Clock, relógio. Front, a frente. A parte da frente de algum lugar, certo? The front of the cinema, a frente do cinema, aquela fila da frente. The front of the class, a frente da sala, a parte da frente, ok? Front. Podium, aquela parte que tem como é que eu posso dizer? Em português seria, faltou aqui a palavra, que as pessoas sobem lá e ficam naquela parte mais alta, certo? Quando vai se apresentar. Só Deus sabe como é em português.
Announcement board é uma lousa, só que não é a lousa que o professor usa para dar a aula, certo? É aquela lousa que tem announcement, tem comunicados, certo? Ela serve só para colar os comunicados lá, announcement board. Chair, seat, já falei, blackboard, agora sim, essa lousa eu costumo chamar de board, tá? Apenas, que é mais comum. Easel ou ale, vocês vão escutar talvez essas duas pronúncias, mas é mais comum ale. É aquele corredor que fica entre as filas das cadeiras, tá? De algum lugar é o corredor, aquela parte que você vai andar. Ale. Keyboard, teclado, keyboard. Corner, o canto de alguma coisa, de algum lugar. O canto da sala, tá? É aquela junção entre duas walls, duas paredes da corner. Corner. Floor, o chão, tá? Floor. Light, é as luzes, as lâmpadas, ok? Você pode chamar lamp or light, no problem. Aí, lecture hall, que eu já expliquei. Mouse, não precisa falar, creio eu, né? Mouse. Steps, é os degraus da escada. Steps. The steps of the stairs, os degraus da escada. Steps. Step by step. We have to learn English step by step. Nós temos que aprender inglês, né? Degrau por degrau. Step by step. É uma expressão super comum, step by step. Ceiling, o teto de qualquer coisa, ceiling. Window, janela. Back, os fundos, tá? Lá atrás, o fundão. É o Wagner, é o Abelardo, this kind of students. Back. Monitor, monitor é o monitor, tá? Do seu laptop, do seu computer, desktop computer. Classroom, sala de aula. So, now you have to put these words in the right side of the box. That's alright. Keep going.